Começando mais um super vídeo aqui do estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença marcante, professor, consultor Elton Soares, aí da nossa querida cidade de Blumenau, que marca a presença mais uma vez no Valor Entrevista. É um prazer te receber, professor. Seja bem-vindo. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigado, o prazer é meu. E cada vez que eu venho aqui tem coisa nova. Pois é. Pô, que estúdio, que organização, recepção maravilhosa. Parabéns, Alan. Muito obrigado. O pessoal acompanha meu trabalho, já não é de agora, a gente já tem alguns vídeos aí produzidos nas plataformas sociais e realmente a gente vive um momento bem especial. 8 anos de trabalho, mais de 25 mil pessoas seguindo a gente aí nas redes sociais, um trabalho que a gente faz com muito carinho para você que nos acompanha, trazendo sempre aqui pessoas de alto gabarito, competência e inteligência para apresentar os seus negócios para você. Professor, o nosso papo é sempre muito bom, eu gosto muito porque você tem uma participação interessante, sempre que eu te pergunto as coisas, tu responde já de bate-pronto, está sempre pronto e preparado e atualizado. Vou te fazer uma pergunta para a gente começar o nosso papo. Qual o segredo para se manter no mercado por tanto tempo? Excelente, excelente. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, mas assim, sem pestanejar, é a presença de Deus, né? Deus no comando sempre, acima de tudo, acima de todos. Mas, e é interessante o tanto tempo, né? Até para vocês saberem, são aí um pouquinho mais de 40 anos na estrada, lidando com gente, né? Com pessoas. E muitas pessoas impactadas pelo meu trabalho e eu utilizando os dons que Deus me deu. Mas respondendo além disso, né, sem dúvida nenhuma é a credibilidade. Tá? Agora, como é que se constrói credibilidade? Eu acho que essa que é a questão. Basicamente, não parando de estudar. Eu sou um eterno aprendiz, Quem me conhece sabe que eu estou sempre com 3 ou 4 livros lendo, mais a Bíblia e estudando, né? Me atualizando, né? Já foi uma referência que tu falasse aí na apresentação, me atualizando justamente para que eu possa, para os meus mentorados, para as pessoas, meus alunos, para os empresários, né, com quem eu trabalho, possam ter sempre o tema bem atualizado. Outro aspecto importante em relação a essa credibilidade de estar aprendendo sempre, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a ética. Claro. Então você não se sustenta no mercado se você não faz um bom trabalho, e não apenas aquilo que você fala, mas também aquilo que você faz, né? E quando você agrega valor na vida das pessoas e na vida das empresas, você vai se mantendo. Hoje, basicamente, a maioria dos meus clientes não vem pela rede social, Sim. tá? Ou pelos apelos de marketing que eu faço, mas por indicação, né? Então, basicamente, Deus, credibilidade, estar aprendendo sempre, né? Ter valores, ter uma essência, ter uma verdade muito bem estabelecida, né? E outra coisa que me ocorreu agora, né? As pessoas, eu percebo isso porque eu gosto que façam isso comigo, é dizendo sempre a verdade. Mesmo que às vezes ela doa um pouquinho, já teve gente nos meus treinamentos que falou assim que eu sou meio faca tramontina, né? Quer dizer, muita objetividade e possibilidade de que aquilo que eu ensino seja praticado no momento seguinte. Eu acho que isso tem feito com que eu me mantenha. Obviamente, o apoio da família, isso é indiscutível. Claro. Né? Porque na vida do consultor, do professor, do mentor, enfim, também se viaja bastante, né? E se está menos em casa, né? Então, agora eu tenho procurado estar mais em casa. Mas a minha família sempre me deu um grande apoio nesse sentido. Sim, eu vou acrescentar, quando ele fala que conta sempre a verdade, isso é importantíssimo,
as pessoas também não estão preparadas, né, professor, para ouvir a verdade. É verdade. Eu acrescento isso porque, por exemplo, na minha mentoria com comunicação, eu tenho alguns alunos que falam seja, que falam menos, que já está dentro dele e que ele já fala isso, já vem de berço. E quando a gente fala que isso está errado, ele sente um certo impacto. Como que está errado se eu falo desse jeito a vida inteira? Então, essa verdade é inconveniente quando a ficha cai. E aí ele tem que fazer um trabalho de reprogramar a mente para entender que menos não existe, que seja não existe, que problema não existe, e assim vai, né? Então, falar a verdade é importante, doa a quem doer. E por isso, que ótimo, porque por isso, para se falar a verdade, tem que saber como falar a verdade, né? Se tu me permite, eu estou lançando agora, está lançado, né, o meu curso sobre cultura de feedback, curso digital. Sim. Vocês podem me seguir ali nas redes, @eltonsoares.consult, e lá na bio você tem acesso a isso. E lá eu mostro justamente isso, como é que você diz a verdade. E eu costumo dizer que é bem simples, diga a verdade com amor. Né? Amor não aquele amor do eu te amo, mas o amor no sentido mais amplo, né? Do respeito, da dignidade, né? Do afeto, da empatia, da transparência. Tá? Então, dar feedback é dizer a verdade, senão não é feedback. Exato. Né? E isso eu explico direitinho lá no meu curso, inclusive como fazê-lo. Tá? Porque se você não souber como dar um feedback, aquela verdade, né, ela vai ser doída e muitas vezes vai criar ali um pequeno trauma. E às vezes, dependendo da pessoa que recebe, você cria um inimigo também. Claro. Que hoje tem, né? Claro. Na verdade, sempre teve, mas o que mais tem hoje são pessoas que não se dão ali dentro das suas atividades profissionais por algum motivo. Sim, na verdade, o conflito, né, ele é inerente. Sim. Né? Pessoas diferentes querem coisas diferentes, né? Os famosos mal-entendidos, mas principalmente dentro disso que tu mencionaste, as vaidades, tá? Os egos. E as vaidades destroem ambiente de trabalho e destroem ambiente na família. Né? Então, veja, quando a gente fala de verdade, nós temos que também lembrar de uma palavrinha assim, olha, eu estou te dizendo a verdade, mas não porque eu sou superior a você, não porque eu tenho um crachá com um nome de líder, tá? Ou não porque eu sou teu mentor e tu legitima isso. Né? Mas a gente diz a verdade, mas sem perder a humildade. Exato. Tá? Então, nós precisamos sim, esse é o nosso papel. Como é que você vai ser um mentor sobre comunicação e ver que a pessoa está falando de forma errada, ou para mim ir, para mim fazer, né? E você não fala? Sabe como eu faço, Alan? Eu tenho perguntado, vem cá, posso te dar um feedback sobre a forma como tu te comunica? Sim. Posso te dar um feedback como como é que é a forma que tu te posiciona? Sim. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa informação, aí já foge um pouquinho do controle da gente. Sim. Mas eu sempre dou uma sugestão aí. Tá? Eu sempre digo assim, reflete sobre isso. Né? Pondera, conversa com outras pessoas a respeito disso. Vai em busca dessa informação, porque se fizer sentido, você muda uma chave que às vezes é necessária ser mudada. Sim, as travas para uma promoção, né? Ou para um assessment, ou seja, um crescimento, uma trilha de carreira dentro de uma empresa, por exemplo, geralmente estão relacionadas a não aceitar o feedback ou não querer ouvir a verdade. Exatamente. Professor, bom, a gente está conversando, vocês já perceberam o nível aqui do papo com o professor Elton Soares, ele é consultor também, está aí nas redes sociais, a gente vai deixar o link para você acessar. Antes da gente ir para a próxima pergunta, já vamos passar o teu contato telefônico para o pessoal que está assistindo a gente? Claro. Bom, é o meu celular, né? 479
9980-4470. E como eu já mencionei antes, nas redes sociais você me acha no LinkedIn, você me acha no Instagram, no Facebook e agora até no TikTok. Fui convencido a fazer isso pelo meu filho, tá? E sabes, com uma resposta, atenção para quem gosta de redes sociais ou quem tem a sua profissão ligada a isso. O TikTok é surpreendente, tá? Um retorno muito rápido. Sensacional. Pessoal, agora eu vou perguntar uma coisa que é importante para você que é empresário em diversos segmentos, tá? Quais desafios os empresários têm com relação aos bons profissionais? Porque o que já está ruim a gente conhece, são vários os desafios, mas com os bons, como tratá-los? Pergunta boa, hein, professor? Isso, não, sensacional. Isso me faz lembrar de uma pequena história. Posso contar aqui rapidinho, né? Eu conto nos meus cursos de liderança que um cidadão ele é contratado numa empresa, um consultor, né, para verificar por que lá a produtividade estava baixa, por que tinha muita rotatividade, por que as pessoas, enfim, não entregavam aquilo pelas quais elas tinham sido contratadas, né? E esse consultor fala com o dono da empresa e diz o seguinte: bom, mas vem cá, em todos os setores e todos os profissionais são ruins assim? E o diretor diz: não são. Né? Tem um ou dois setores aqui que funcionam que nem um reloginho. E o consultor então fala o seguinte: deixa eu ir conversar com essas pessoas primeiro. Quero ver o que faz com que eles entreguem e tenham um trabalho de excelência e performem tão bem. O dono da empresa se apavora: mas peraí, eu te contratei para tu cuidar daquilo que não está funcionando. Exato. Né? E daí o consultor insiste: pois é, mas eu quero ver por que funciona. Né? E aí entra justamente uma coisa que eu também digo, que é assim, ó, atenção líderes, procura flagrar o seu funcionário fazendo algo certo. Sabe por quê? A maioria dos líderes, quando vai no setor, ele vai procurando erro. E às vezes até se posiciona assim com a mão para trás, aquela coisa do auditor. Causa um desconforto terrível. Que causa um desconforto danado. Você vai se surpreender, porque você vai surpreender as pessoas, você líder. Você vai surpreender as pessoas quando você fala: olha, poxa, que legal, parabéns, que bom trabalho. Então, procure flagrar as pessoas fazendo algo certo. E aí começa a resposta para a tua pergunta. Basicamente, hoje, os principais desafios estão em reter os bons profissionais. Né? Então, certamente você sabe quais são os bons. Você é empresário, você é líder, você é gestor. Você sabe quem é bom. Tá? Como faz para retê-los? Primeiro, o acolhimento. Acolhimento não quer dizer lambe-lambe, não quer dizer queridinho para cá, queridinha para lá. Sim. James Hunter já dizia que líder bom não quer dizer líder bonzinho, tá? Não é aquela relação paternalista, mas é uma relação com muita justiça, com um tratamento de respeito e justo, óbvio, com remuneração, né, que seja também justa, né, que seja dentro do mercado, né, e com reconhecimento. Tá? As pessoas, você aí que está ouvindo sabe disso, quem de nós que não gosta de ser reconhecido? Não aquela coisa de jogar elogio no ventilador, absolutamente, mas não é isso. Então, você mantém, dando segurança psicológica, tá? Hoje, o ambiente que gerar segurança e que gerar acolhimento e que gerar possibilidade de aprendizado, de desenvolvimento e de crescimento dentro da organização vai manter os bons profissionais. Sim. Né? Ou seja, se você não der condições para que ele, o profissional, esteja aprendendo e crescendo dentro da tua empresa, numa relação, de novo, justa e verdadeira, certamente essa pessoa, daqui um pouco, começa a mandar currículos por aí. Claro. Um detalhe também que eu considero, assim, deveras importante, é
uma comunicação transparente e sem muito essa coisa de hierarquia. Sim. Né? Então, não adianta nada o diretor da empresa dizer que as portas dele estão sempre abertas, se quando o liderado quiser conversar com ele, ele nunca tem tempo. Ou então a pessoa entra e ele está sempre de mau humor. Ou pior ainda, quando ele diz um posicionamento desse que está sempre à disposição e a pessoa simples, comum, precisa conversar com ele na sala dele, ele diz, conversa com o teu líder porque é para isso que ele está lá. Inclusive, algumas pessoas que eu conheço já passaram por isso. Então, esse posicionamento, às vezes meio arrogante, tu é o dono da empresa, mas quem faz a tua empresa funcionar são os teus colaboradores, são as pessoas que estão ali no dia a dia. Ou inverte as coisas, vai para o lugar deles e tenta fazer sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Não, é o que Peter Drucker já dizia, né, o pai da administração moderna, quem precisa de quem, afinal de contas, né? E na verdade, toda relação de trabalho precisa ser uma relação de troca justa. Claro. Tá? Então, assim, pegando um pouquinho da tua fala, claro que existe uma hierarquia, claro que é importante que o dono da empresa ou o CEO, o principal executivo, diga, olha, eu quero te ouvir, eu vou te ouvir, mas lembre-se, você tem um líder, né, que você pode e deve também conversar. Ou seja, acolhe e depois direciona. Sim. Né? E isso é fundamental. Pessoal, a gente está conversando com o professor Elton Soares, aí da cidade de Blumenau, consultor. E agora eu vou para uma pergunta-chave antes da gente ir para o nosso segundo bloco. Como convencer o líder? Bom, tu está falando o liderado quando tem, digamos, uma discordância, ou um atritozinho com seu líder, tá? Ou quando ele quer apresentar um projeto e o líder, a resposta sempre é não, agora não dá, funciona melhor na outra empresa, aqui não vai funcionar isso. Pois é, são mudanças, né? São mudanças que a gente precisa ter no nosso comportamento. Então, atenção, liderado, né? Quando você estiver em conflito ou estiver em discordância com seu líder, a primeira coisa, não haja como rolo compressor, sabe? Agir como rolo compressor, ou seja, o líder mal e mal chegou e você já está na cola dele, isso não vai funcionar. Bom, primeira coisa, conheça bem o seu líder. Quais são os seus valores, como ele pensa, como ele age, qual é o tempo, o time dele. Né? Então, conheça bem o seu líder. A segunda coisa é esteja sempre informando. A maioria dos líderes me reclama, inclusive donos de empresa, eu, quando tive liderados na dimensão, eu sempre dizia assim, ó, me informa, tá? Me copia o que está sendo feito. Sim. Tá? Então, assim, informar não quer dizer de minuto em minuto você está mandando um WhatsApp para o seu líder. Sim. Tá? Mas, até incomoda, né? Não, até vai incomodar. Tá? Mas o líder sobrevive na organização se ele estiver bem informado. Claro. Né? E com indicadores, porque ninguém gerencia absolutamente nada se não tiver indicadores. Outra coisa em relação a convencer, nunca leve apenas uma proposta. Tá? Leve duas, leve três. Não necessariamente, ela não precisa estar na manga, tá? Ela tem que ser exposta mesmo. Então você chega e diz o seguinte, olha, digamos que você seja o meu líder, Alan. Olha, Alan, eu tenho aqui 3 possibilidades. Sim. As 3 eu já estudei. Seus prós, seus contras, tá? Então, verificando a nossa cultura, o nosso modus operandi, essa proposta aqui vai nos atender melhor. Sim. Só que tem um detalhe, ela é um pouco mais cara. Né? Bom, obviamente, quando o líder tem várias possibilidades, fica mais fácil para ele decidir. Claro. Né? Então, bom, isso quer dizer que você já o convenceu? Não sei, mas eu estou dizendo para você que essas táticas
podem funcionar. No meu curso digital Gestão de Conflitos, tá, eu falo inclusive como é que você gerencia conflitos com o seu líder. Porque nós podemos administrar nosso chefe, sabia disso? Sim. Tá? Nós podemos. Né? E aí tem um outro grande problema. Assim como a gente pode conduzir uma entrevista de emprego. Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, tu está falando agora do entrevistador? Isso. Ou do entrevistado? Do entrevistado. Aliás, atenção entrevistadores, tá? Deixa o entrevistado conduzir, sabe? Porque aí você vai pegar muito mais sobre ele. Com certeza. Tem muito entrevistador que, peraí, quem é que é o entrevistador aqui? Eu quero saber. Deixa ele conduzir, e aí você já vai conhecê-lo melhor. Exatamente. Bons entrevistadores usam essa tática. Você está usando comigo aqui. Né? Embora não seja uma entrevista de emprego, você soltou a corda para mim. Exato. E você vai me cortar quando achar que deve. E vai direcionar em relação à pauta que tu tens. Exatamente. Tá? Um outro detalhe que eu acabei... As coisas vão se linkando aqui, né, gente? Vai colocando aí nas suas caixinhas cerebrais. Mas assim, ó, nós empresários, e atenção diretores, executivos, comecem a olhar mais para aqueles profissionais que estão no meio, ou seja, eles não são ainda líderes, tá? Mas já não estão mais tanto na operação, já são estratégicos para você. Começa a dar uma atenção melhor para esses profissionais, porque ali pode estar o futuro da tua organização. Exato. Para quem tem cabeça mais de engenheiro, vamos pegar essa métrica aqui, tá? Digamos, você tem aí 20% na gestão, né? Incluindo aí líderes, né? Gestores, diretores, enfim. Você tem 60%, 70% na operação. Sim. Sobra aqui no meio, eu sou meio mal em matemática, mas sobrou aqui no meio 20% de profissionais que estão nessa escala, pensando em organograma, Sim. tá? Nessa escala aqui do meio. E muitas vezes essas pessoas são esquecidas. E são essas que também vão pedir a conta. Ninguém me vê aqui, ninguém me enxerga, ninguém sabe o valor que eu tenho. Olha tudo que eu faço nessa empresa. Ou ao contrário, eu estou sendo subutilizado aqui. Sabe, ninguém sabe o meu potencial. O líder nem sabe que eu existo. Gente, isso é sério, hein? O pior, professor, de estar empregado é estar empregado sem rumo para onde seguir e sem motivos de crescimento, cara. E o que tem hoje de profissionais que estão já há 10 anos dentro de uma empresa, que não conseguem vislumbrar absolutamente nada e acabam desistindo, saindo, indo para outras empresas, é muito grande. Tu falasse 10 anos, né? Eu vou dizer para ti que bem menos agora. Bem menos, Sabe, às vezes a pessoa vem, começa a trabalhar, um excelente profissional, mas você como líder não cuida. De novo, cuidar não é assistencialismo, tá? Mas você não cuida daquele profissional. Aliás, desde o momento em que você faz a inclusão dele lá, o processo de integração, Sim. você precisa cuidar desse profissional, conhecê-lo, conhecer seus medos, seus sonhos, o que ele quer da vida, né? Não só o aspecto técnico, Sim. entende? Então, isso também faz com que o profissional fique na empresa. Sim. Muitas vezes o profissional fica na empresa por essas, aliás, muitas não, na grande maioria das vezes, por essas questões que para alguns parecem tão pequenas e tão simples. Pois é. Mas por que não fazem? Exatamente. Né? Pessoal, consultor professor Elton Soares aqui no Estúdio Valor Entrevista. A gente vai para o nosso segundo bloco, tem mais 2 perguntas aqui para a gente fazer, inclusive uma relacionada à rotatividade. Tá? Então a gente vai bater um papo no segundo bloco sobre isso também. E os cuidados necessários em relação ao clima organizacional, que é uma expertise do professor Elton também. Tá gostando do papo? Fantástico. Tranquilo? Para você que está aí do outro lado, obrigado pela sua companhia. Não saia daí, já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo?
Então, eu aproveito também para te apresentar a minha mentoria em oratória. Nós temos uma mentoria muito especial que vai transformar a sua habilidade de comunicação. É só mandar um WhatsApp para esse número que está na sua tela e eu te aguardo aqui para que você comece o ano da melhor forma possível, se capacitando para vender e atender ainda melhor. Voltando para o segundo bloco desse papo sensacional com o consultor, professor Elton Soares, aí da cidade de Blumenau, mas atende o Vale Europeu, o estado de Santa Catarina, a região. Inclusive tem muita coisa boa online, né, professor? Tu invadiu esse universo digital e vem se saindo muito bem, não é mesmo? Foi um desafio, né? Mas como eu adoro desafios, então tá tudo certo. Eu sempre digo assim que eu quero estar lá se Deus me permitir, com 85 anos, dando minhas caminhadas e ainda com desafios, ainda me fazendo a pergunta o que eu quero ser quando crescer. Pois é. Né? Então, é fantástico. Eu tenho clientes fora do estado também, em São Paulo, estado de São Paulo, Paraná, Bahia, né? Tenho, agora em março, indo para Salvador, fazer um trabalho lá. Isso é muito bom, isso me mantém vivo. Claro, né? Claro. Parabéns. Fantástico, muito obrigado. Parabéns. Professor, como a gente prometeu para a nossa audiência, por que tem aumentado tanto a rotatividade nas empresas, professor? De alguma forma, no primeiro bloco, a gente teve até alguns inputs, né? Algumas informações a respeito disso. A primeira coisa que a gente precisa entender, tá, é entender, conhecer melhor essa geração que está aí, né? Que é uma geração mais inquieta, Sim. né? Que é uma geração que quer resultados rápidos, que tem uma baixa tolerância à frustração, que não gosta de ser chamada atenção. Não é só não gosta de ser chamada atenção na frente dos outros, não gosta de ser chamado atenção, de ser repreendido, de ser corrigido. Que triste, né? Por outro lado, é triste, mas por outro lado, é uma geração que tem muita informação, mas ainda uma informação mais rasa, que é diferente do que ter conhecimento. Né? Tá? Então, nós precisamos estar preparados, nós empresários, nós consultores, nós mentores, líderes, gestores, enfim, precisamos estar preparados para lidar com essa geração, que é extremamente criativa e que tem um conhecimento horizontalizado, muitas vezes, muito grande. O que falta? Falta o conhecimento aprofundado, horizontalizado, eu falei verticalizado, né? Sim. Então, e isso nós dentro das empresas podemos oferecer para esses profissionais, desde que eles queiram, óbvio. Né? Então, na maioria das vezes, esses profissionais chegam nas empresas sem ter de fato um propósito. Né? E aí a gente começa, e vocês como líderes e gestores, comecem a questionar, né? E comecem a questionar quais são os sonhos dessa pessoa, onde é que ela quer chegar dentro dessa organização. E tudo bem se ela disser assim, olha, o meu sonho não diz respeito a essa empresa, mas essa empresa pode me ajudar a consegui-lo. Bom, e qual é o problema nisso? Enquanto você estiver aqui, trabalhe, né, e entregue o máximo que você puder. Super sossegado isso, né? Exatamente. Então, quando a gente conhece bem o perfil e de como essas pessoas funcionam, fica mais fácil, obviamente, lidar com elas. Tem a ver com propósito? A empresa tem que entregar também, por outro lado, porque assim, a gente percebe nesse universo empresarial que nós entregamos bastante enquanto colaboradores e às vezes falta a empresa fazer a parte dela. Eu te falo isso porque eu, quando morei em Florianópolis, trabalhei numa empresa onde me dediquei e cheguei a coordenador dentro dessa empresa. E eles me prometeram, no caso até o próprio dono, né, que ia fazer um treinamento comigo para aperfeiçoar minhas habilidades. E esse treinamento nunca aconteceu. Né? E por contrapartida, a gente via ele fazendo investimentos, aí não tem nada a ver com a questão da empresa, e tudo bem que o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser,
mas o investimento que ele fazia extra empresa dava para ele ter feito 5 treinamentos com profissionais como eu. E aquilo me deixava chateado, impactado. Claro, frustrado. Saí e fui cuidar da minha vida. Perfeito. Sabe? Porque também tem esse outro lado, né, professor? Na verdade, quando a empresa não tem na sua cultura, no seu DNA, a coisa do desenvolvimento, do investimento nos seus profissionais, a possibilidade dela ter o maior número de rotatividade é muito grande. Né? Então, por isso que eu digo, nas áreas de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, Gestão de Pessoas, o famoso RH, tá? Nós temos uma responsabilidade nessa área muito grande. Né? Porque nós temos que fazer esse elo entre o time que precisa ser desenvolvido, tá? E a direção que precisa liberar recursos para que isso aconteça. Bom, então eu estou falando, e tu é um exemplo vivo de uma rotatividade, e possivelmente assim como tu saíste da empresa, outros devem ter saído, e isso acontece não só naquela empresa, acontece em muitas. Tanto que tem empresário que diz assim, bom, eu vou treinar para quê se depois eu vou perder? Que visão. Né? E aí, que é onde eu digo, o que vale mais a pena? Você treinar um profissional, desenvolver um profissional e correr o risco de perdê-lo, ou não desenvolver e mantê-lo? Sem dúvida nenhuma, afasta essa segunda opção. Então, isso que tu estás trazendo tem muito a ver com por que tem tanta rotatividade, porque não se tem esse olhar, né, para o desenvolvimento. Mas voltando ainda à tua questão, tá? Quais são os valores dessa empresa? Quais são os valores? Qual é a missão? Qual é o propósito que a empresa tem? Se é uma empresa que quer perpetuar, como é que ela vai perpetuar se ela não desenvolve o seu time? E se ela não desenvolve novos líderes? E se ela não desenvolve performance? Se ela não tem indicadores muito claros? A pior coisa que tem é você trabalhar numa empresa, e talvez você que esteja nos assistindo já passou por isso, onde de manhã é um movimento, de tarde é outro, sabe? Então não se tem, de fato, uma visão de onde se quer chegar. E algumas pessoas realmente dessa nova geração, e quando eu falo dessa nova geração, eu estou colocando aí 25, 30, 35, 40 anos, né, de idade, que hoje procura trabalhar numa empresa que tenha valores consistentes. Claro. Não é só remuneração. Sabe? Que tenha um ambiente de segurança, eu vou insistir nisso, um ambiente de segurança psicológica. A pior coisa que tem é você estar trabalhando numa empresa, e isso vai gerar rotatividade, em que o clima é um clima de terror, é um clima de ameaça o tempo todo. Né? Inclusive eu vou pegar esse gancho, a gente saindo dessa parada da rotatividade, que é um calcanhar de Aquiles importante na vida empresarial de muitos empresários, e já te perguntar a respeito disso também, cara, porque você é um especialista em clima organizacional. Como é que deve ser a relação empresa, colaborador, colaborador e colaborador? Falar de clima aí nós vamos precisar de mais 1 hora, mas vamos lá, no mínimo. Pois é. Mas vamos lá. Primeiro, quais os indicadores que você tem para medir o clima, né? Sim. Então, todas as empresas deveriam fazer sistematicamente pesquisa de clima, fazer um diagnóstico de como é que está esse ambiente. Mas se você não fizer essa pesquisa, nós precisamos ter dentro das empresas canais de escuta ativa. Claro. Né? Para que, assim, ó, outra má notícia que eu quero dar para vocês é justamente aquelas empresas que não têm uma ouvidoria, né? Vamos chamar assim, né? Mas uma ouvidoria interna, né? Para que os profissionais possam amadurecer. Aqui tem um outro detalhe, tá? Que nós precisamos trabalhar mais no amadurecimento dos nossos profissionais. Porque hoje tem muito mimimi também, né? É incrível. Aliás, só um parênteses aqui, uma pesquisa
recente, feita por uma empresa de pesquisas norte-americana, e que pegou empresas, algumas empresas da Europa, algumas empresas da América do Norte e outras da América do Sul, entre elas o Brasil, para ver assim, ó, quanto tempo se gasta só resolvendo mimimis, só resolvendo paradas de conflitos que não entre colegas de trabalho, fofoca, essas coisas mais estressantes. Pasme, em torno de 3 horas por semana, né? No Brasil isso aumenta bastante, vai para 3,8, quase 4 horas por semana, só resolvendo probleminhas de fofoquinha, de mal-entendido, de vaidades, etc. Que coisa. Agora, multiplica isso por mês, e atenção você que trabalha aí com hora produção, e quanto custa essa hora produção, né? Você vai se apavorar quanto dinheiro vai pelo ralo em um ano, só porque você não tem líderes que sabem gerir bem conflitos. E até evitá-los, né? Então, voltando para cá, se a gente tiver esses canais onde as pessoas possam estar conversando e onde as pessoas se sintam seguras naquele trabalho, certamente você vai diminuir a rotatividade. E isso tem relação direta com o clima. Nós temos que criar um clima que eu brinco que é de uma disciplina descontraída. Sim. Ou seja, você tem as normas, né? Você tem as condutas, os códigos de conduta, né? Você tem os valores, você tem suas obrigações, tá? Mas você tem um ambiente descontraído, onde você não fica olhando para o relógio, doidinho para que chegue 17, 17h30, ou seja, o final do seu turno, e dizer assim, graças a Deus que terminou o dia e eu não levei nenhuma mijada hoje. Ou seja, caramba, isso é clima de terror e isso não funciona mais. Tá? Não tem como uma empresa sobreviver com isso, sabe, com esse clima. Como que se, assim, ó, além de medir o clima, tem uma coisa que eu digo bastante nos meus treinamentos para os líderes, tá? Observe mais aquilo que não está sendo dito. Né? Porque o time, ele vai te dando sinais de que as coisas não estão legais. Quer ver? Você percebe pelo olhar, pela feição, pelo posicionamento do corpo, a linguagem corporal tem que ser relativamente levada em consideração. Mas aí, sim, e começa a levar em consideração também os afastamentos, tá? Por doença. Tá? Sabe? Começa a levar em conta isso. Por que as pessoas estão se afastando tanto? Caramba, e com o mal do século, né? Agora, antes era depressão, depois ansiedade, agora todo mundo fala em TDAH, caramba, sabe? E aí tudo passa a ser uma desculpa para não ir trabalhar. E aí você transforma o trabalho num castigo e não num lugar saudável e de desenvolvimento. É triste. Tá? E aí está a missão dos líderes, dos diretores de empresas. Cuida disso. Professor, que papo, hein? Gostou? Eu quero continuar, né? Professor, tem compromisso, falou que tem compromisso. Sim, a gente não vai tomar muito mais o teu tempo, mas o papo foi sensacional. Mais uma vez o senhor vem aqui e deixa a sua marca de forma brilhante, muita inteligência. Você percebe uma pessoa sempre atualizada e eu fiquei muito feliz de te receber aqui novamente e conta com o Valor Entrevista sempre que tiver alguma coisa para divulgar. A gente sempre pede para deixar uma mensagem aos nossos seguidores, aproveita das tuas redes sociais, o teu contato novamente. Perfeito. E posso deixar uma pequena mensagem? Posso, né? Então deixa eu falar uma coisa para você. Posso, né? Pode, deve. Então tá bom. Vou falar uma coisa para vocês, assim, ó. Antigamente se dizia que as pessoas mudavam pela dor, né? Depois eu comecei a entender, e eu nunca gostei disso, falei, que diacho que a gente tem que sofrer para daí aprender que tem que mudar, né? Depois eu comecei a inserir dentro dos ambientes que eu trabalho, peraí, por que a gente não muda pelo amor, hein?
E recentemente, porque eu também, como eu falei lá no início, eu estou sempre me atualizando, eu fui fazer um seminário como aluno, né, em São Paulo, que é uma outra coisa que a gente vai conversar mais lá para frente, né, que é um curso para ser conselheiro de empresas. Na verdade, na prática, eu já faço isso. Sim. Né? Mas vamos lá. E lá eu aprendi uma coisa, foi um slide que mostraram lá e falei, poxa, eu preciso compartilhar isso. Você também muda porque você é inteligente. Então, maturidade emocional e inteligência, sabe, vai fazer com que você rapidamente perceba que precisa mudar. Às vezes as pessoas não dizem para você. Às vezes você não recebe o feedback. E você tem duas alternativas. Uma, peça feedback. Outra, observe atentamente os sinais que são dados e você vai perceber assim, opa, está na hora de eu dar uma virada na minha vida. E isso vale para a vida pessoal também, claro, vale para a vida profissional. E aí quando você dá essa virada de chave, no início pode ser dolorido, mas depois é sensacional. E essa sensação de bem-estar que você tem, ninguém lhe tira. É seu, é sua. Para me achar, é fácil. Redes sociais, @eltonsoares.consult, LinkedIn, já falei, né? Facebook, Instagram, TikTok, né? E se quiserem conversar comigo, fiquem à vontade, manda uma mensagem lá, manda um WhatsApp no 99980-4470-47, né? Manda uma mensagem e conversa comigo. Eu posso demorar para responder, mas eu não deixo ninguém sem respostas. Alan, muito obrigado, Alan. Professor, obrigado. Obrigado mesmo de coração pela tua presença aqui mais uma vez no estúdio. Um papo sensacional com uma pessoa que sabe o que está falando e tem muita experiência nessa jornada profissional. Bom, nós voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.